de vocês não estavam na semana passada, então vou fazer uma rápida recapitulação. Nós começamos nesse texto a falar sobre que esses primeiros versos de João é a parte de introdução do livro de João. E que é uma introdução diferenciada, porque é uma introdução onde ele não faz uma saudação, onde ele não se apresenta, diferente dos outros livros. Nesta introdução ele exalta a pessoa do que ele denomina o Logos de Deus. Na nossa tradução, o Verbo de Deus. Na nossa tradução é usado o verbo, nós estudamos isso, para deixar bem claro que esse Logos, essa palavra de Deus, é uma pessoa em ação. Jesus não está ali apenas como observador, mas ele está agindo, fazendo. Por isso a tradução de verbo, uma ação acontecendo. E o texto diz então que este verbo de Deus, este Logos de Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou as coisas. O texto diz, por meio dele as coisas foram criadas. O verso 3 fala isso. Então nós estudamos um pouco disso na primeira mensagem, porque Jesus é chamado de verbo, a importância desses primeiros versos para a compreensão do restante do livro. Nós lembramos também, em seguida, sobre a ação, o trabalho do verbo de Deus. O que é que Jesus faz? Como é que ele trabalha? E nós aprendemos que ele trabalha abençoando. Ele é um agente que abençoa. Ele abençoa partilhando vida, ele abençoa iluminando. Partilhando vida porque ele é a vida. E ele veio para partilhar da vida que ele tem. Iluminando no sentido de que ele abençoa os homens, primeiro de forma geral. Todos os homens são abençoados por Deus. Aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem em Deus, ainda que não admitam, eles são abençoados por Deus, porque nós comentamos, você pode imaginar um mundo hoje sem a iluminação de Deus, sem a presença de Deus. Você pode imaginar um mundo hoje sem Jesus? Você pode imaginar o que seria? E a conclusão que nós chegamos é que, se fosse possível isso, o mundo seria um caos. Porque a graça de Deus, é a mão de Deus, é a iluminação de Deus, a presença de Deus que mantém as coisas no nível onde se é possível estar aqui. Nós aprendemos em seguida, então isso foi a semana passada, que o texto fala também daquele que testemunha sobre o Logos de Deus, João Batista. Então nós estudamos um pouco sobre a importância da vida de João Batista e terminamos aquela mensagem falando que, se nós refletirmos bem sobre o que João Batista fez, sobre as implicações que ele aceitou para ser um propagador de Jesus, se nós nos compararmos com ele hoje, nós ficamos constrangidos, porque João Batista, ele direcionava as pessoas a Jesus. E nós mencionamos no texto que os discípulos de João, à medida que iam conhecendo Jesus, eles iam abandonando João e passavam a seguir a Jesus. E João dizia, vai, é isso mesmo que vocês devem fazer, sigam a Jesus. É sobre ele que eu ensinei, é sobre este que eu estava todo o tempo ensinando. Então sigam a Jesus. Diferentemente do que acontece hoje, nós fizemos esta aplicação. Quando pessoas estão formando instituições, denominações, quando pessoas estão buscando atrair pessoas para si mesmas e não estão direcionando pessoas a Jesus. As pessoas hoje têm preferências de pregadores, têm preferências de denominações, e às vezes o que elas menos pensam é sobre Jesus, mas elas pensam sobre pregadores, elas pensam sobre denominações. E o problema é que essas denominações e esses pregadores não estão fazendo como João, ou seja, direcionando as pessoas para olhar para Jesus.
a vida de João, a conclusão de João sobre a sua vida é o seguinte: ele disse: olha, eu sou apenas a voz, eu sou aquele que fala sobre aquele que é Deus, então eu sou apenas uma voz. Então eu quero ensinar a vocês sobre Jesus, eu quero falar para vocês sobre quem é Jesus, então eu quero direcionar vocês, sigam Jesus. E hoje parece que a mensagem está um pouco deturpada nesse sentido, porque Jesus está sendo esquecido e os homens estão atraindo pessoas para si mesmos, as denominações estão atraindo pessoas para si mesmas, e Jesus está ficando. Então nós temos muito que aprender com João. Nós aplicamos também o texto de João no sentido de mostrar que João, ele teve a vida dele dedicada à missão de propagar Jesus, preparar as pessoas para a vida de Jesus, direcionar as pessoas para Jesus. E ele não mediu, não recuou diante de qualquer dificuldade, ele enfrentou todas as implicações. E nós mencionamos que ele tinha uma vida isolada, que ele tinha uma vida olhada por muitos, uma vida estranha. Ele ficava lá no canto dele, comendo gafanhotos, não desfrutando de um conforto. E depois, por fim, ele teve a sua cabeça, ele foi preso, e depois teve a sua cabeça cortada para satisfazer o gosto de algumas pessoas. Mas ele ainda assim não mediu esforços para falar de Jesus. Hoje nós temos todo o conforto. Nós temos carro, temos casa, temos cadeiras confortáveis, temos trabalho, temos dinheiro. Ninguém nos prende e ninguém ameaça cortar nossas cabeças. E ainda assim nós não anunciamos a Jesus. Então, nesse sentido, nós temos bastante que aprender com João Batista. Versos 10 e 11 hoje, nós vamos falar sobre aqueles que rejeitam o verbo de Deus, aqueles que rejeitam o Logos de Deus. Os versos 10 e 11 do texto já foram lidos, vamos ler novamente. Diz assim: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vamos entender primeiro essa expressão mundo. Claro, está claro aqui. Primeiro temos uma referência ao mundo no sentido de cosmos, universo. O texto diz que o verbo de Deus, Jesus, estava no mundo, no sentido de que ele viveu aqui. O verso 14 repete isso de uma forma diferente, mas diz que ele habitou entre nós. Então o mundo aqui é um mundo material. Jesus viveu aqui. E lembra, nós estudamos sobre que a maneira que ele viveu aqui foi interessante, porque ele não apenas passou por aqui, ele abençoou este mundo, ele fez diferença neste mundo, ele trouxe vida para este mundo, ele trouxe luz para este mundo. E nós temos que orar todos os dias agradecendo a Deus porque Jesus passou por aqui. Então nós temos aqui a revelação de Deus de uma forma clara, mostrando que Deus chegou ao ponto, sendo ele majestoso, é exatamente o que João trata no início. O verbo que era Deus, que estava com Deus, ele deixou toda a sua glória e veio habitar num mundo como o nosso. E por que ele fez isso? Aí nós entramos na segunda parte do verso, onde temos a expressão "e o mundo não o conheceu". Este mundo não é mais um mundo material, o cosmos. Este mundo agora é uma referência a pessoas. Nós temos muito disso em João.
mundos, sendo uma referência às pessoas. E temos aqui então uma referência particular, o mundo das pessoas. Mas que tipo de pessoa João está fazendo referência aqui? Ele está falando sobre um grupo de pessoas, vamos lembrar disso. O nosso ponto hoje é aqueles que rejeitam o verbo de Deus. E João aqui está fazendo referência particular a um mundo de pessoas alienadas de Deus. Uma referência a pessoas indiferentes para com Deus. Uma referência a pessoas que não estão preocupadas com Deus. E o mundo não o conheceu. Ele veio para o mundo material. Ele nasceu de mulher. Ele deixou a sua glória. E ele veio para viver no mesmo nível que nós, para se relacionar conosco, para tocar em nossas mãos, para nos abraçar, para fisicamente sentir as nossas feridas. Então ele conviveu conosco no mesmo nível. E o texto diz: e estes não o conheceram. As pessoas não o conheceram. Apesar disso, apesar dele ter vindo, deixado sua glória, se feito um homem, apesar disso, o texto diz, essas pessoas não o conheceram. De fato, é um grupo de pessoas alienadas de Deus, indiferentes para com Deus. E sempre quando nós lemos algo assim, nós nos perguntamos: como pode isso? Como pode isso? Se Deus se apresenta a mim, eu vou responder, porque Ele se deu o trabalho de vir até mim. Ele se preocupou comigo, com as minhas dificuldades, com as minhas necessidades, com a minha situação. Então o mínimo que eu posso fazer é responder a Deus. Mas o texto diz que foi o contrário, e eles não o conheceram. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 1, quando ele escreveu Romanos capítulo 1, você pode abrir para lá ou não, se quiser, os versos serão projetados aqui. Mas lá Paulo faz uma descrição clara e detalhada sobre quem são essas pessoas. Quem são as pessoas alienadas de Deus? Quem são as pessoas separadas de Deus? Quem são essas pessoas que não conhecem a Deus? Por exemplo, no verso 21 do capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que essas pessoas, elas sabem quem Deus é, mas elas não o reconhecem como Deus. Ele diz lá: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. No verso 23 ele diz que eles sabem quem Deus é, mas eles criam os seus próprios deuses. Veja o verso 23, capítulo 1 de Romanos. Uma parte do verso diz: e eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível. No verso 25 do mesmo texto, Paulo diz que eles deturpam a verdade de Deus. Lá diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. Romanos 1, 25. Paulo descreve essas pessoas como pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. Verso 28. Desprezam o conhecimento de Deus. Nos versos 29 a 31, Paulo diz que essas pessoas, elas são pessoas que têm características maléficas. Ele diz lá: essas pessoas são cheias de toda injustiça, de toda malícia, de toda avareza, maldade, são possuídos de inveja, homicídio, são difamadores, são caluniadores, são insolentes, são soberbos, são presunçosos, são inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia.
Gente sem Deus é assim. E se você não tem Jesus, você é assim. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, você é assim. Aí você pode dizer, está doido, eu sou assim. Eu não sou assim. Então eu tenho que ficar entre a sua palavra e a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Talvez você ainda não percebeu que é assim. Ou talvez você ainda não quer admitir que é assim. Mas é assim que é a gente sem Deus. Eles são gente com características maléficas. Porque a natureza do homem é assim. A natureza humana é assim. E a não ser que Jesus mude a sua vida, você continuará assim. E se Jesus não tivesse mudado a minha vida, eu era assim e eu continuaria sendo assim. Mas graças a Deus que Ele mudou as nossas vidas. Paulo disse que essas pessoas, elas sabem sobre o julgamento de Deus. Verso 32. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essas pessoas, elas sabem que essa rejeição a Deus, a maneira como elas vivem, sendo esse tipo de pessoa que uma vez que rejeita a Deus é maléfica na sua inteireza, ela não tem nada de bom em si. Elas sabem que isso resultará num julgamento. Deus as julgará. Elas sabem disso. Elas têm consciência disso. Mas elas brincam com isso. Esses dias de feriado, fiquei em casa descansando. Foi tão bom, mas passou muito rápido. E uma tarde eu sentei em frente à televisão, cometi essa tolice, né? Porque em dias de carnaval você tem que fugir da televisão. Mas como a gente tem alguns canais que não são os canais normais, a gente pode procurar umas outras opções. E eu estava, minha esposa me critica por isso, eu não assisto TV, fico passando canais, né? Eu acho que nos cafezinhos, né, pastor? Né? A gente fica lá passando canais, a hora que achar um futebolzinho, alguma coisa, filme de bang-bang antigo, aí eu paro. Se eu achar um filme de bang-bang antigo, eu paro. Aí fiquei passando, e de repente eu parei num seriado. E nesse seriado tem dois caras e um menino. E a princípio eu gostava até desse seriado, achava engraçado. Depois eu comecei a perceber que só ensina porcaria. Dois homens e meio. E aí eu tive uma curiosidade, porque quando eu vi aquele menino sorrindo, eu parei e falei, vai vir alguma coisa engraçada. Aí eu vejo que é engraçado e vou para frente. E a situação era que o tio dele, Charles, alguma coisa, não lembro agora, ele estava na dúvida sobre se deveria namorar ou não uma mulher. Essa era a dúvida cruel dele a vida toda, né? Porque ela tinha filhos. Daí ele estava lá e aquela situação toda, e de repente ele disse, bom, eu vou para o inferno mesmo, né? E saio fora. Aí eu fiquei pensando sobre aquela frase, e pensando sobre o que eu estava estudando aqui em João. Eu falei, ele tem consciência do que ele disse. Mas depois eu fiquei mais preocupado, porque eu me lembrei que o que eles falam é um roteiro, é escrito. São coisas escritas, pensadas. Existe um roteiro a ser seguido. E quem escreveu aquilo também sabia o que estava escrevendo. Então eles sabem que pessoas como ele vão para o inferno. Eles sabem, e os outros sabem, e todo mundo sabe, que pessoas que vivem esse estilo de vida receberão de Deus o julgamento, porque são pessoas maléficas. Elas não pensam se estão abençoando o outro, elas pensam a satisfação do seu prazer. Então, o que nós temos como conclusão de tudo isso
o mundo que o Verbo criou se tornou ateu. Não é? O mundo que Deus criou não o reconhece. O mundo que Deus formou não o reconhece. Sabe que ele existe, tem ciência de quem ele é, sabe sobre o seu julgamento, mas ainda assim não o reconhece. Essa é a ideia das expressões do verso 10 sobre o mundo. No verso 11 e o verso 10 fala de uma forma geral também. No verso 11 nós temos aqui uma questão mais específica e direta. Vamos entender essas palavras. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui nós temos uma referência, e nós sabemos disso, porque é um texto bem conhecido, a Israel. Se você tiver uma Bíblia que tem um comentário, uma Bíblia anotada, escovo, qualquer coisa assim, você pode procurar embaixo. Você vai perceber que eles dizem que a tradução aqui seria: Jesus veio para os que eram da sua casa, para os que eram do seu povo, mas eles não o receberam. Jesus não está falando aqui apenas porque ele nasceu judeu, ele fazia parte da nação de Israel. Ele está falando isso está sendo dito por João em referência a Jesus não ter sido recebido por esses, porque num tempo passado, este mesmo Senhor decidiu que o seu nome seria conhecido no mundo todo por meio de um povo, e esse povo se chamaria Israel. Não era fato deles dizer: eu vim da minha casa porque sou judeu. Não. Antes, num tempo passado, eu decidi proclamar o meu nome, o mundo me conheceria por meio de um povo, tudo começaria com um povo. Então por isso eles são meus, porque eu os formei, eu os inventei, eu decidi que eles existiriam, eu dei nome para eles, eu os criei, eu os ensinei. Por isso Jesus diz, por isso o texto diz: veio para os que eram seus. Um tempo atrás, Jesus decidiu formar este povo, e decidiu que por meio desse povo o seu nome seria propagado por todo o mundo. Nós não temos tempo aqui para tratar tudo em relação a isso, mas olha, só algumas coisas para lembrar. Deus se revelou de forma geral a todos os homens, mas nenhum povo foi tão privilegiado quanto Israel, por receber a revelação de Deus, por ter um contato direto com Deus. Apesar disso, por vezes, o texto bíblico diz que esse povo ele não seguia Deus, não reconhecia Deus. Vamos lembrar só de algumas coisas. Israel foi a nação escolhida por meio de quem Deus se tornaria conhecido no mundo. Por isso, de um modo especial, Deus trabalhou com eles. Não que Deus apenas os ama e quer salvar apenas eles, não, pelo contrário. Deus queria que o mundo o conhecesse e eles deveriam ser o instrumento, assim como João Batista foi. Mas João Batista fez um trabalho melhor. Uma pessoa fez um trabalho melhor. Então, Deus sempre amou esse povo, Deus sempre guardou esse povo, Deus sempre preservou esse povo. Você se lembra quantas vezes Deus libertou esse povo de situações complicadas? Mas eles entravam em situações complicadas por causa de Deus, então Deus tinha que libertá-los. Não. Eles entravam em situações complicadas porque desobedeciam a Deus. E Deus ainda assim livrava.
dessas situações complicadas. Na história, durante muitos anos, eles foram os maiores que o mundo conhecia. Eles dominaram, especialmente nas épocas de Davi e Salomão. Que época especial, como eles gostam de lembrar desse período. Eles são chamados de a menina dos olhos de Deus. Eles são privilegiados, porque deles, no sentido de gente, de povo, de nação, veio o Salvador. Puxa vida. Nessa hora eu queria ser judeu. Você pode imaginar esse privilégio? O Salvador veio na minha nação. É um privilégio, não é? Mas isso tem importância para eles? Então, eles são privilegiados. Um povo por quem Jesus muitas vezes chorou. Chorou de chorar, literalmente. Derramou lágrimas. Então, João diz aqui, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Fechando isso, nós temos o quê? De uma forma geral, os homens não reconhecem a Deus. Porque o verso 10 diz que Jesus, ele habitou nesse mundo, ele estava nesse mundo, e o mundo não o conheceu. As pessoas em geral. E de uma forma específica, ele veio para o judeu, que era o seu povo, os da sua casa, mas eles também não o receberam. Que coisa! Que coisa! Então nós chegamos à conclusão que Deus, ele se revelou de forma específica, de forma geral. Ele fez isso para todos os homens. Ele fez isso para Israel de forma especial. De ambas as maneiras, a revelação de Deus foi clara. Deus não fez confusão nas coisas para que o povo tivesse dificuldade em entender. A gente sempre repete isso aqui. Deus fala claramente, a palavra dele é clara, ele é claro. Ele usa palavras como eu amo, eu dei a minha vida, eu fiz um sacrifício, eu vim por vocês. Tudo é claro. O julgamento, da mesma forma, ele fala de forma clara. A mensagem de Deus não é estranha. Ainda assim, as pessoas não recebem, nem os homens em geral, nem o povo que era seu. Qual o resultado ou a consequência disso? João escreve: se você rejeita Deus, Israel, você terá uma consequência. Se você rejeita Deus, homens em geral, você terá também uma consequência. E nos versos 16 a 19, João explica isso. Vira 2 páginas aí. E veja como o Evangelho é claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que o João 3 disse, 16 a 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é claro? Deus ama você, ainda que você não o reconheça como Deus. Ele ama você. Deus ama você, ainda que você faça brincadeiras com o nome dele. Deus ama você. Deus ama você, ainda que você não o considere como Deus, ou ainda que você troque ele por outros deuses. Deus continua amando você, e ele mandou o Filho dele por causa de você. Verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. De novo, que mundo? Geral. Aqui está incluso judeus e gentios, todos os homens. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E o verso 18: o que nele crê não é
vai julgá-lo. Mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos parar aqui e grave essa frase. Aquele que não crê já está julgado. O que significa isso? Aquele que não crê já está julgado. A ideia aqui ela é clara também. Já está, quer dizer que você se encontra no estado de reprovação de Deus. Você está sendo reprovado por Deus enquanto você não o reconhece. E você continuará sendo reprovado por Deus até você reconhecê-lo. Então você está sujeito ao julgamento de Deus. E você já entrou nesse processo. Você já está nesse processo de ser julgado por Deus. Porque você não o reconhece como Deus. Então a ideia aqui é uma ideia de continuidade. O homem sem Deus, ele peca insistentemente, continuadamente. E o julgamento de Deus, ele vem da mesma forma. Da mesma forma. Por isso você já está julgado, se você não reconhece Deus. Agora eu estava pensando sobre isso. Não é isso. Porque tem algumas pessoas, se nós observarmos, parece que não está acontecendo um julgamento. Olha, as pessoas, como Paulo disse, são maléficas, são caluniadoras, são perversas, são tudo isso. Mas elas estão vivendo. Elas estão vivendo, elas passam aí sorrindo, elas fazem festas, elas andam de carrões às vezes de carrinhos, mas estão sorrindo do mesmo jeito, estão fazendo festa do mesmo jeito. Eu fiquei pensando, como é isso? Já estão sendo julgadas, já estão julgadas. Se a vida dela parece que é tudo legal. Você já viu essas pessoas reclamarem, transparecerem que a vida delas não está boa? Mas olha, a não ser que a sua vida seja interrompida por Deus e que você morra cedo, e aí você vai perceber claramente isso. Então você vai perceber esse julgamento de outro jeito, porque nós escolhemos o que plantamos no sentido da vida quando? No findar dos anos, não é? Na juventude tudo é muito interessante, tudo é muito bom, tudo é muito legal, tudo é muito agradável. Chegamos à vida de meio termo, eu acho que eu estou no meio termo. Meio termo. É bom falar assim? E aí a gente percebe que isso falando do homem descrente, as coisas também dá para se levar. Às vezes um casamento não dá certo, uma situação aqui não dá certo, mas não é a tragédia, tudo vai se levando. Mas quando chegam os anos finais, o que é que você mais faz? Você fica sentado numa cadeira refletindo sobre a vida. Quando chegam os anos finais, quando você não tem mais forças, você fica sentado e você pensa sobre os anos que passaram, sobre tudo o que aconteceu, sobre o que foi sua vida, em que você investiu, o que você fez, os males que você causou, tudo fica passando na sua mente. E ali você percebe: eu estava sendo julgado durante todo o tempo. E o momento do julgamento final se aproxima agora mais do que nunca. Interessante a vida, não? Por que sempre que nós lemos alguma coisa em livros sobre pessoas de bastante idade, elas escrevem: eu gostaria de mudar algumas coisas que eu fiz, não é? Se eu pudesse voltar nos anos passados, se não sei o que, se não sei o que. Por quê? Porque quando chegam lá, elas percebem que eram pessoas sem Deus. Quando chega a falta do vigor, elas percebem que não tem mais força por si mesmas, e elas também não têm a força de
Deus. Essa é a diferença do crente e do descrente. Quando nós chegarmos lá, se Deus nos levarmos antes, o que nos sustenta é Deus, não é a nossa força. Se eu não puder caminhar, então Deus me sustenta, ou os irmãos me levarão nos braços, porque eu tenho irmãos. Eu não serei abandonado, não serei largado, não serei abandonado como ninguém. E quando eu tiver que pensar sobre a minha vida passada, independente do que eu errei ou não errei, eu vou me lembrar, eu não sou julgado pelas coisas que fiz, porque Deus já me livrou disso. Mas as pessoas sem Cristo não, elas chegam na idade, elas ficam fermentando, pensando sobre os anos que passaram. Por isso João diz aqui, aquele que não crê, ele está julgado. Mas ela vai perceber isso lá na frente. Lá na frente. João fala muito sobre os julgamentos nos seus registros. Por exemplo, no verso 24, no capítulo 5, que nós bem conhecemos também, ele diz o seguinte: em verdade vos digo. Aqui Jesus está dizendo, no registro de João: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem tem, não entra em juízo, e quem não tem, esse é julgado, está sendo julgado, e será julgado. No capítulo 30, do verso 5, ainda Jesus diz: o meu juízo é justo. Por mais que você diga, Deus não é justo, se você não reconheceu, se você não recebeu, se você não reconheceu como Deus, você será julgado por Ele, e você pode chegar lá diante dEle depois da sua morte, quando Ele lê para você o que vai acontecer com você na eternidade. Você pode chorar, pode pular, pode gritar, pode fazer o que quiser diante da justiça de Deus. Você vai ter que aceitar o que Ele vai estabelecer, porque Ele é justo, o julgamento dele é justo. Então, a pergunta aqui é: pessoas no passado, de forma geral, rejeitaram Jesus. O povo dele o rejeitou. E hoje? Temos pessoas ainda rejeitando Jesus. Temos pessoas ainda não reconhecendo Deus como Deus, não reconhecendo o verbo de Deus como Deus, por mais que Ele faça. Por mais que Ele faça, e Ele faz. Se você está aqui hoje é por causa dEle. Se você tem saúde é por causa dEle. Ah, mas eu só tenho problemas, é por causa dEle também. Ele está agindo na sua vida para que você o reconheça. É tudo por causa dEle. E hoje? Qual é a sua posição em relação a Jesus? Você não reconhece, apesar de tudo? Se você não reconhece, então comece a refletir sobre isso, porque isso trará você um julgamento. Ele trará você um julgamento. E ainda que você leve isso na brincadeira hoje, tenha certeza, um dia você vai chorar por causa disso. E vai chorar amargamente. Porque estar separado de Deus por toda a eternidade é um caos. É amargo. É doloroso. É doído. Você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe o que é dor. Até você estar no inferno. Lá você saberá o que é dor, o que é sofrimento, o que é uma vida amarga. Qual é a sua condição em relação a Jesus? Se você ainda não recebeu, preste atenção que o Senhor te trouxe hoje aqui com um propósito. E o propósito aqui para você é que você entenda que Ele o ama. E que Jesus veio para salvar você, para mudar você, transformar você. E na semana que vem, nós vamos falar sobre aqueles que recebem o verbo de Deus.
nos falar sobre aquelas pessoas que têm recebido o Senhor e o que é que Deus tem feito em suas vidas. Mas isso é na semana que vem, nós vamos terminar essa série. Hoje, nós queremos convidar você a refletir sobre Jesus. Se por acaso você ainda não o tem como seu Senhor e Salvador, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor pela sua palavra, somos gratos por Jesus, somos gratos por tudo aquilo que aprendemos aqui no texto que João registrou, somos gratos, ó Deus, por tudo que Jesus fez, e somos gratos também, mas nos entristecemos por estudarmos que as pessoas têm rejeitado Jesus apesar de tudo que ele fez. Nos entristecemos ainda mais por saber que o povo que era dele também o rejeitou. Mas, Senhor, a justiça do Senhor é maior e o Senhor cuidará de cada um que o tem rejeitado. Mas nós sabemos que o Senhor também salvará muitos, porque reconhecerão que o Senhor é Deus. E Pai, se nós temos pessoas conosco hoje que ainda não reconhecem Jesus como Deus, o Verbo, a Palavra de Deus, que o Senhor esteja agindo nos seus corações e que elas possam tomar essa decisão de reconhecimento hoje. Quando todos estão orando, eu gostaria de, antes de encerrar, fazer uma pergunta. Temos alguém conosco hoje que ainda não tem Jesus no seu coração, que ainda não reconhece que Jesus é Deus, mas o Senhor falou ao seu coração hoje, você entendeu que pessoas rejeitam, que você faz parte desse grupo de gente alienada de Deus, mas hoje você gostaria de reconhecê-lo como Deus na sua vida, você gostaria de entregar a sua vida a Ele, você gostaria de ser salvo por Jesus, o Verbo de Deus. Se temos alguém que o Senhor está tocando no seu coração e você gostaria de fazer essa decisão, levanta a sua mão. Eu quero fazer uma oração com você. Tem alguém? Só levanta a sua mão. Pastor, ore por mim. Eu quero hoje reconhecer que Jesus é Deus. Eu quero experimentar um relacionamento com Ele. Eu não quero rejeitá-lo mais. Só levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Tem alguém? Pai, nós agradecemos ao Senhor. Pedimos que na sua graça e misericórdia o Senhor possa aplicar a tua palavra no coração de todos nós. Oramos agradecidos.